Olá pessoal, hoje nós vamos falar do mapa natal, mapa astral do Ney Matogrosso. Depois de assistir ao filme dele, eu fiquei com mais admiração, eu já tinha uma grande admiração pelo artista que ele é e fiquei admirado com a vida dele. E me surgiu a curiosidade de ver o mapa natal dele e a astrologia não falha, todos os elementos ali falados durante o filme estão aqui no mapa natal e eu vou comentar alguns pontos, os pontos mais importantes. Primeiramente, ele é leonino pelo Sol e pelo Ascendente. A casa 1 é a casa do eu. A astrologia moderna dá muita ênfase para o Sol, como se o Sol desse as características de personalidade, mas isso não é o que a astrologia tradicional diz. O signo solar fala da autoridade do eu, da força do eu, enquanto que a casa 1, o Ascendente, vai falar da personalidade, vai dar melhor as características. Então, os signos coléricos de fogo, quando o Sol está nos signos coléricos, o Sol tem uma força de eu muito grande. São pessoas com grande determinação, falam o que pensam, dão comandos, têm uma forte autoafirmação, fazem muitas coisas na vida apenas para se autoafirmar. E muito disso a gente vê no Ney, porque ele chocou a sociedade com aquelas roupas, com a dança, com a pintura, mas principalmente a dança, a forma dele, os olhos arregalados. Então isso é uma imposição do eu, imposição de quem ele é. Olha aqui, sociedade, eu sou assim. Ah, mas estava com a cara pintada. No primeiro momento estava, realmente. Ele disse que dessa forma ele conseguiria uma licença poética para poder fazer aquilo, tudo que ele fazia. Ele tinha uma ligação muito grande com o teatro, ele começou no teatro. Então, pintar a cara, vestir fantasia já era a vida dele artística. Ele levou isso para o palco quando foi cantar também. Ele começa como um ator. E isso aqui é pura teatralidade, Sol e Lua, Câncer, de uma forma diferente do Sol, mas ambos são luminares, ambos brilham. E o palco é um lugar excelente para você brilhar. Então tá aqui, Leão com ascendente em Leão, muita força no eu. Durante sua vida artística ele teve que se impor na banda Secos e Molhados ali, durou pouco, mas aquele pouco espaço de tempo ele teve que se impor muito, porque no início eles não queriam que ele fosse da maneira que ele era, que ele usasse a pintura, que ele dançasse da forma como ele dançava, e ele se impôs. Isso é muito leão. O leão ele é um signo de fogo e fixo. Então é muito difícil você convencer um leonino alguma coisa contrária ao que ele pensa. Assim como outros signos fixos, como Touro, Aquário e Escorpião. Não significa que você não vai conseguir, mas de imediato ele vai defender as suas ideias. Ainda mais esse sendo colérico. Ele vai falar na lata. Eu vi algumas entrevistas dele e ele é muito firme. Ele também não se intimida fácil. E aí tem uma outra questão, que é o Marte em Áries fazendo trígono com o ascendente e o Sol. Dá muita força realmente para a pessoa, combativa. É uma necessidade de conquista. Surge uma grande necessidade de vitória, de superar desafios. E ele era muito audacioso mesmo, pela forma artística, mas também para fazer show. Enquanto algumas pessoas estavam com medo de, por exemplo, ir a um estádio maior, ele falava, não, nós vamos conseguir, vamos lá. E ele se lançava. O principal astro, inclusive, é o Sol, é o luminar Sol. Na astrologia tradicional, nós calculamos o principal luminar ou planeta do mapa, que é aquele que vai levar o mapa. E o Sol é o principal dele. Mesmo sem fazer o cálculo, a gente já vê a força dele. Tem muita força aqui em Marte em Áries também, que o liga à espiritualidade, às grandes verdades, aos debates filosóficos e espirituais. Tem essa força aqui, tem uma roda da fortuna aqui. Embora isso seja dado de uma forma muito espontânea, muito livre, mas existe, forte e bonita. Porque aqui nós temos um planeta domiciliado, em conjunto com a roda da fortuna. Isso também traz de alguma forma benefícios para ele.
Agora nós temos mais algumas relações interessantes. Casa 10 dele está em Touro. Touro é um signo venusiano, é a morada noturna da Vênus. E Vênus é um planeta voltado à beleza, às artes. Então o signo de Touro, por ter a influência da Vênus, ele também é muito artístico, voltado para a beleza. Mas é um signo de terra, portanto prático. Né? A questão da prática, de fazer, é muito forte no Touro. E fixo. Então, em geral, meios do céu em Touro marcam uma necessidade de estabilidade material, não somente de conquista. Então, de alguma forma, em algum momento da vida dele, ele começaria a buscar estabilidade. Aqui, ele busca muito a vitória, mas com o tempo ele buscaria a estabilidade. Não sei exatamente como é que foi a vida dele depois que ele saiu dos palcos. Ele nunca parou assim, né? Pelo que eu sei, ele sempre esteve em palco, sempre se apresentou, mas acredito que ele realmente em algum momento tomou uma iniciativa de estabilidade. Porém, essa é a intenção. A gente tem que ver se a pessoa consegue ou se ela mesma boicota essa intenção. Por quê? A Vênus, que é a dona da casa 10, está na casa 2, o que é excelente, porque a carreira e o dinheiro estão em comunicação. De que forma que eu posso dizer isso melhor? A carreira é usada para ganhar dinheiro. Né? Como a Vênus ela vai estar na casa 2, que é do dinheiro, e ela rege a casa 10, a carreira produz dinheiro, certo? Agora veja bem, Virgem, o que é da Vênus? A queda. Se aqui em Peixes a Vênus tem a sua exaltação, aqui ela tem a sua queda ou a sua vergonha, como diriam alguns autores antigos. E parece que realmente a relação dele com o dinheiro durante muito tempo e mesmo depois da fama e do sucesso foi meio caótica. Numa entrevista que eu vi, ele disse que depois de um grande show que ele fez, que ele ganhou dinheiro, tinha um saco de dinheiro, ele tentou abrir uma conta. Naquela época as coisas eram mais difíceis por causa da ditadura militar e ele não conseguiu abrir a conta. Então ele voltou com o dinheiro, tinha dois amigos na casa dele e ele falou: vamos gastar tudo. E gastou tudo. No filme mostra também que depois em algum momento ele ficou sem dinheiro. Então o que acontece quando um planeta está em queda? Não significa que não vai se realizar, né? Que o intento aqui da estabilidade material não se realiza, mas significa que ele vai ter muitos altos e baixos. E os baixos são intensos quando há um planeta em queda aqui, nesse sentido. A lua dele também é muito importante. Ela faz uma relação com Mercúrio, né? Então o senhor da casa 2 é Mercúrio, onde ele está em Câncer, fazendo uma relação com a Lua. O Mercúrio em Câncer revela uma mente, uma linguagem extremamente sensível. O Mercúrio também é a comunicação, né? E ele se comunica pelo canto na arte dele. Não só pelo canto, ele se comunicou também como ator. Mas é uma fala muito sensível. Agora, casa 12 se esconde. Então, realmente eu acho que essa postura toda dele veio com o tempo. Os Secos e Molhados ele tinha mais de 30 anos. Porque há uma tendência aqui a se esconder. Esconder a sua voz, esconder a fala. Um pensamento também muito sensível e emotivo. Fazendo trígono com uma lua que está em queda, assim como a Vênus. Então esse mundo mais afetivo e íntimo, com muitos altos e baixos, sofrimentos e angústias, nós não temos como saber ou como isso é hoje, ou como tem sido, enfim. Mas eu tenho a lua em Escorpião, e eu sei que quando eu vou para minhas noites escuras da alma, elas são muito intensas. E aqui ela está no fundo do céu, no lugar mais íntimo, mais profundo do nosso mapa, que também tem a ver com as nossas raízes e a nossa família. No filme mostra a relação caótica, principalmente no início da vida, que o Ney teve com a família dele, de origem. Nós podemos ler aqui como a mãe dele. Eu não sei exatamente as aflições que a mãe dele passou, mas pode significar aflições da mãe em Escorpião, né? Porque ela está em queda. Agora, na astrologia tradicional,
A casa 4 é significadora do pai e não da mãe, enquanto que a casa 10 também significa a mãe. A moderna inverte. E o regente da casa 4 é Marte. Marte em Áries. O pai dele era militar. E o pai dele marcou um masculino muito agressivo na vida dele, muito autoritário. Embora o Marte em Áries não seja de fato assim dessa agressividade, a gente entende isso pela relação que se tem aqui com a Lua, com o emocional, né? Então, nós temos que unir os dois entendimentos. O Ney fez algo muito bonito com isso. Porque, na verdade, o Marte em Áries, as pessoas pensam assim, Áries é um signo violento. Então, Marte vai ser muito violento. Poderíamos dizer, talvez, um pouco impulsivo. Só que o Marte em Áries está domiciliado. Então, ele é muito mais assertivo, firme, resoluto. Se ele precisasse ser firme num jeito agressivo, talvez ele fosse. Mas ele provavelmente, apenas com a autoridade e a firmeza dele, ele conseguia resolver as questões. E aí, uma coisa muito interessante também é que a casa 10, sendo significadora da mãe, é a Vênus. Então, olha só, ele tem isso muito marcado, né? A mãe Vênus, o pai Marte. E a Vênus, de alguma forma, que eu vi ali no filme que a mãe apoiava, não parecia ser de uma forma tão direta. Pelo menos no filme não pareceu. Mas aqui, ela estando na casa 2, né? Não sei o apoio também que uma Vênus em queda poderia dar, mas de alguma forma há um incentivo, de alguma forma isso o compele. Talvez apenas com a figura, talvez apenas com a presença, a relação, de uma forma inconsciente. Agora, pontos que não são, que nós temos que puxar aqui os significadores. Um deles que me chamou a atenção é a casa 7 sendo em Aquário. Relacionamentos fora do padrão, ok. Mas a casa 7, quem rege é Saturno e está na casa 10, que é a casa da carreira. Então ele encontra seus amores por conta de sua imagem pública. E também os seus amores, de alguma forma, o incentivam na sua carreira. E a gente vê isso. Um deles, logo no início ali, era um produtor, um empresário, alguma coisa assim, que deu algum apoio para ele. Depois tem a própria figura do Cazuza, que inclusive foi talvez o principal artista que eu gostei da minha adolescência. Então existe essa relação realmente de carreira com os amores, né? Carreira na 10, amores na 7. E uma outra situação que eu achei muito interessante, nós nos esquecemos, né? Ou pelo menos não comentamos nisso. Às vezes eu até acho que a comunidade gay abafou a situação que foi ali nos anos 80 das mortes por AIDS da comunidade, inicialmente da comunidade gay, mas isso afetava toda a população. E a casa 8, que é a casa da morte, das mortes, das perdas, é regida por Júpiter, porque Peixes é a morada noturna de Júpiter, ao contrário do que a astrologia moderna diz, que aqui é o lugar de Netuno. Não, é a morada noturna de Júpiter. E olha onde que Júpiter está, na casa 11, dos amigos e dos grupos. Então a morte é levada para essa casa. E ele viveu isso na pele dele, né? Muitas mortes, muitas perdas de pessoas, de amigos, de grupos, até mesmo de apoiadores da sua carreira, porque a casa 11 apoia a casa 10, assim como a casa 2 é o apoio da casa 11. A casa que sucede a angular sempre é o apoio da angular. Eu acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o comentário de vocês, curtam, compartilhem, que isso me ajuda muito. Esse aqui é um resumo, né? É claro que tem muito mais coisas para ver no mapa natal, mas aqui eu puxei os pontos principais. Muito obrigado.